E aí pessoal, mais um Formiga na Tela, hoje o assunto é quadrinhos. Aqui comigo na mesa eu tenho o outro editor de Formiga Elétrica, Gustavo Clive, Gabriel Marzinotto, nosso convidado, voltando mais uma vez ao programa, e nós pegamos 3 histórias do Superman para comentarmos aqui. Bom, e o primeiro quadrinho que a gente vai falar, na verdade, parece muito mais um livro ilustrado, né? Ele tem elementos de quadrinho, mas ele é diagramado, podemos dizer assim, como um livro ilustrado, que é o Paz na Terra, do Paul Dini, em parceria com o Alex Ross. E no Paz na Terra, o Super-Homem não está enfrentando super-vilões, não está enfrentando o Lex Luthor, ele está tentando combater a fome mundial. E o bacana é que assim, o clima é um clima um pouco deprê, né? É um quadrinho... Normalmente as histórias do Super-Homem elas têm um caráter um pouco mais zap, né? Elas têm um caráter que te deixa querendo levantar, estufar o peito, sair voando. Aí não, aí te deixa um pouco mais retraído, porque você tem... até brinca com o negócio, né? No mundo você não tem falta de alimento, né? Você tem a distribuição não é eficaz e também tem interesses políticos envolvidos. Eu acho a revista, ela entrou bem... São uns álbuns bem grandes, né, que o Alex Ross fez. E eles são muito bonitos, assim. Acho que eles têm um tom muito reverente, assim, né? Então você vê a reverência dele a aqueles heróis, né? Então você vê cada página, são coisas gigantescas, duplas, assim. Dá pra pendurar na parede. Aquele do Rio é lindíssimo, mas todos, assim, né? Sim. Mas ele realmente fica... ele é uma história em quadrinhos porque ele tem alguns quadros, mas ele é quase um livro ilustrado, né? Mas é uma série muito boa. Eu gosto da história do Superman, eu gosto do Paz na Terra. Às vezes eu acho ela um pouco inocente, assim. Eu acho que a proposta dele foi quase que apresentar o Superman, assim, o que é a alma para ele do Superman, assim, porque era muito uma coisa tão diferente que muita gente comprava pela beleza daquilo, assim como tinha sido Marvel, assim como tinha sido Kingdom Come. Então, eu acho que ele é bem, sabe, ele vai pegar a alma daquilo. Então, a bondade do Superman e às vezes aquela inocência, que é tipo, olha, eu vou dar comida pra todo mundo, é tipo, cara, você não manja nada de geopolítica, assim. Mas é legal os humanos gostam do problema também, assim. É legal que ele mesmo, ele se encontra nessa situação, ele vê, poxa, realmente não é tão simples quanto eu achava. Mas o que eu acho é o seguinte, foi até bastante oportuno você falar do Marvels e do Kingdom Come, porque essas são histórias em quadrinhos que têm uma narrativa muito bacana, né? Sim. Então eu vejo nas duas o seguinte, elas poderiam existir com outro desenhista, né? Com um cara que tivesse um traço realista, também um traço bem detalhado, ele poderia encarar essa tarefa. Nos álbuns do Paul Dini, não. Então você vê que a razão de ser do negócio é a presença do Alex Ross. Eu acho que até é criado por ele, o conceito inteiro dele, o Paul Dini é meio tipo, Paul Dini, me ajuda aí com as palavras aí, que eu sou ruim nisso. E aí o que acontece? Você vê que não tem super vilão, né? Nenhum desses álbuns tem super vilão. Então é um negócio bem Norman Rockwell, né? É um negócio de você capturar aquela beleza, aquela pungência sei lá, de uma paisagem, de uma família e tal. Eu acho que o Paz na Terra, ele tem um bom momento, apesar de, no geral, é uma história que eu não gosto realmente, eu acho ela muito bonita de ver, mas a gente não lê gibi só porque a gente quer ver coisa bonita, né? Eu não gosto do Paz na Terra como história, pelo seguinte, eu acho que o ponto de partida, ele já é falho, porque já pega aquele negócio mega sentimentaloide do Natal. Aí no meio ali da festa de Natal em Metrópolis, ele encontra uma menina que está subnutrida. Ok, ele nunca tinha visto ninguém passando fome numa cidade que é tipo Nova York, nunca tinha visto um sem-teto, entendeu? Então já fica difícil de engolir a partir daí. Ela tem um bom momento, né, quando ele começa a encarar a dificuldade que é tentar resolver o problema da fome, que é aquela hora que ele fala, no pensamento dele a gente sabe que ele tinha aquela impressão, como as pessoas podem deixar de lado esse problema, como que as pessoas podem em algum momento fingir que não ouviram, né, que não viram alguém passando fome. Só que tem uma hora que ele vai deixar os alimentos lá e um menininho fala do lado dele, e aí, você vai voltar amanhã? E ele não responde, aí ele fala, eu tive que virar, tive que deixar de lado. Por outro lado, cara, tirando esse bom momento,
Eu acho que é uma história que ela parece episódio do He-Man, cara. Eu acho que faltava uma página extra falando, então, amiguinhos, no episódio de hoje vocês aprenderam que se você é um alienígena super poderoso, você não vai resolver esses problemas do mundo, entendeu? Eu sinto essa ingenuidade besta na Mas história. é uma ingenuidade que, assim, o que eu gosto da história é justamente isso. Que, assim, na boa, você pega a maior parte das histórias do Super-Homem, são ruins. São muito ruins. É muito complicado você pegar um roteirista que consiga trabalhar com o Super-Homem. E assim, o Super-Homem tem todo esse conceito do escoteiro, daquela bondade, né? A magnificação do melhor do ser humano, e ele não é um ser humano. Só que você não vê nas histórias. Ele dá porrada, destrói prédio. O que criticaram no Man of Steel tem nas histórias em quadrinhos aí, né? Sim. Então, eu achei que foi legal eles pegarem, tá, ok, ele é bom mesmo? Vamos botar um dos problemas do mundo para ele resolver, a fome. E todos os leitores e escritores são ingênuos ao achar que o Super-Homem é bondoso a esse extremo, né? E também de ser capaz de conseguir resolver qualquer coisa. Poxa, ele tem superpoderes, ele consegue fazer qualquer coisa. Não, tem um break aí. E daí a história brinca justamente com isso. Eu até acho que ela tem uma pegada infantil até nas ações. Concordo que a parte do Natal é muito ingênuo da Globo, né? Concordo. Mas todo o resto, eu acho que é uma pegada infantil necessária, sabe? Eu gosto daquilo. Até mesmo as outras histórias, tirando a do Batman, tem essa pegada um pouco mais infantil, só que eu não acho infantil ruim, o infantil de ser... Não é infantiloide, é uma coisa ingênua, talvez inocente, eu gosto disso. E tem um quadro que para mim é um favorito, que é como a gente falou, né, dessa coisa da personificação da maior bondade possível do ser humano, que é quando ele está sentado com a camisa aberta e o símbolo do Super-Homem, né? Então, tipo, o Super-Homem dentro de um ser humano normal, né? Então esse quadro eu acho mais legal do Super-Homem, assim, que eu, tipo, assim, de vários quadrinhos, eu acho muito icônico. Eu concordo com muita coisa que você falou, assim. Eu acho que é uma história que às vezes ela peca, assim, você vê, eu reli ela ontem, e aí às vezes é meloso, assim, você sabe, você fala, nossa, tem um exagero aqui. Mas aí entra essa coisa do Norman Rockwell, assim, sabe, você olha e fala, é meloso, mas é desse tamanho. Então, é por isso que você falou, tipo, mas é uma história que justifica mais pela arte. Porque a arte te ganha tudo nessa história, assim. Então ela é pra você olhar e reverenciar, assim, sabe, você falar assim... esse é o Superman, ele é muito bondoso a ponto de ser muito ingênuo, e ela é infantil, mas eu acho que esse é o espírito, assim. Não é uma das minhas histórias favoritas do Superman, assim, mas eu acho, assim, daquela série eu gosto bastante. Ela é importante, ela é uma história do Superman que precisava ter. Talvez, isso, é uma história que, assim... por que o Superman então não resolve? Essa daí explica. Então, porque ele é uma figura inocente, porque ele é um super-herói tão exagerado, que ele é inocente, assim, na criação dele, assim, né? Ele é o primeiro, então ele tem tudo, assim. Aí a gente vai falar em seguida aqui de uma que ela vai para um lado completamente diferente, assim, que é entre a foice e o martelo. Acho que dá para fazer até uma ponte com o Paz na Terra, que a gente falou do Superman lidando com os problemas do mundo real, né? O Superman do Red Sun é aquele que ela é uma realidade alternativa onde o Superman caiu na União Soviética ao invés de cair nos Estados Unidos. Você acompanha ali o que seria esse Superman num soviético, assim. E ele é o Superman que vou acabar com todos os problemas, assim. Sim. Por causa do senso de comunidade, porque ele acreditou no ideal comunista, né? Então ele também é inocente. Porque ele também era, sabe, tipo, ele acreditava naquilo e achava que ele estava fazendo o super bem. E aí a história é como sobre, talvez, ele tenha se tornado o grande super vilão do mundo, assim. Ele também tem essa inocência, só que ele é muito mais cínico, né? O mundo do Red Sun, escrita pelo Mark Miller, que é um escritor que ele tem muito cinismo, né, nas coisas dele, então ela é uma história... que ela pega, ela fala, vamos ver como isso ia ser, sabe?
E aí é uma coisa que você lê e fala, nossa, cara, o cara tá pegando pesado, assim. E, assim, além de ser uma história animal, tipo, que você fica torcendo, ela não é aquela coisa cínica que é uma desconstrução que você fala, putz, como o Superman é um lixo, assim. Ao contrário, é animal, mas ela pega pesado, assim. A ideia já tem um certo cinismo, uma certa ironia na própria ideia, né? Porque o Stalin, ele detecta que tem um menino lá no campo que tem habilidades especiais, né? Já pega e vai criar esse moleque, né? E quando Stalin morre, é ele quem toma o lugar, né? Então já tem a brincadeira do lance de Stalin significar homem de aço, né? Sim. Então... Não, é legal que, assim, a história é do Mark Millar, né? E o Mark Millar é sempre uma surpresa, né? Porque pode vir uma porcaria. Pode vir uma porcaria ou uma coisa muito boa, né? E, assim, de todas as histórias que a gente vai falar aqui nesse programa, aqui acho que na questão da arte, né? Isso aqui talvez seja a arte mais simples, talvez, né? Do David Johnson e do Killian Plunkett. Mas porque a história pede, né? É um negócio mais retrô, sim, mais... Mas assim, é que as outras artes, elas são de graphic novel mesmo. Sim, é uma coisa mais salta aos olhos mesmo. Isso, né? aqui não, aqui parece uma arte de uma série mensal, né? Mas assim, o Mark Millar, é engraçado que ele foi muito feliz em conseguir fazer uma história que é uma história curta, porém são 4 edições, só que se passam num longo período de tempo, né? E assim, é legal, não é uma história de ação, né? Você tem algumas cenas de ação, mas é mais a ideia, né? Ia ter esse conflito aqui e pronto, acabou. Você vira a página e já acabou aquilo. Porque a ideia é ele jogar vários brainstorms, de fato, do que aconteceria se o Super-Homem fosse o comunista, né? Bom, tem uma sequência, eu até falei no programa sobre as 4 histórias do Batman, que eu não gosto da luta do Batman com o Super-Homem no Cavaleiro das Trevas, mas gostava aqui. Essa porque é bem melhor. É muito intelectual, né? Você não tem porrada, você tem o Batman tendo a destreza mental, né? Porque a física contra o Super-Homem esquece, né? E mostra como o Super-Homem também ele é meio egoísta, com o sacrifício que ele exige da Mulher Maravilha também, né? E todo aquele lance, né? Só a Mulher Maravilha servir para ele, né? Então aquele negócio que, não digo soviética, mas digo alemã, da prole, né? A prole forte, né? Então tanto ele quanto o pessoal em volta queria juntar ele com a Mulher Maravilha. Então, realmente, o Mark Millar foi bem sagaz em colocar várias coisas. Eu acho que uma das coisas mais legais é como ele trabalha o Luthor também, né? O Luthor é o herói da história. O Luthor é sempre o herói, porque ele tá nos Estados Unidos está no lixo, né? Assim, é o único país que ainda não caiu nas mãos, não virou União Soviética. Isso eu achei meio forçado. Até assim, a única coisa, quer dizer, a única coisa não, tem muita coisa forçada, mas essa parte dos Estados Unidos ser o único que resistiu. Não, e outra, né? Que eu acho que fica mais, ele é meio Mark Millar, né? Às vezes é uma caricatura. Assim, o lance muito Era de Prata, né? O lance do Luthor ser tão esperto, ao mesmo tempo que ele constrói um robô mega, ultra ferradíssimo, ele consegue consertar a economia dos Estados Unidos. Isso é muito legal. Ele tá sempre obcecado em acabar com o Superman, porque você vê que não é porque, tipo, ele é um cara... Ele não aceita existir uma pessoa que venha de fora e mande ele fazer... que domine o mundo, que tenha a capacidade de dominar o mundo, que não seja pelo intelecto. Até quando você analisa isso, no começo você pensa, né? Tipo, pô, o cara tá sendo muito egocêntrico, né? Ele não pode ver ninguém melhor que ele. Só que quando chega no final, você vê que não era egocentrismo, era o seguinte: poxa, estão chamando o cara de super-homem. Ele é um super-homem, mas ele não é um homem, ele é um alienígena. E o correto não é um cara de fora resolver nossos problemas, e sim nós resolvemos nossos problemas. E daí no final o que acontece? Os Estados Unidos estava no lixo e foi o último país a sair do lixo. Mas quando saiu foi pela construção, pelas pedras das pessoas mesmo, né? E não de um ser extraterreno. Divino, né? Exatamente. Eu acho... Ainda tem aquele final, né? Que é tipo... Que foi o Grant Morrison que deu a ideia, né? Que é a coisa os descendentes do futuro um dia mandaram um filho e ele caiu novamente. E são descendentes do Luthor. Então ele é um super-homem que é descendente da humanidade. Exatamente. Então é uma história que eu acho que trabalha muito bem essa coisa do Superman, da missão do Superman, sabe? Tipo, do que é o super-homem, que é
é fazer o bem, mas se você coloca numa situação muito complexa, de repente ele fica sendo um joguete, né? Coisa que culmina na solução final, né? Da frase do Luthor, né? Ah, por que você não coloca todo mundo numa garrafa, né? Fazendo referência à cidade de Kandor. O que acaba sendo uma situação meio simplista, né? Fala, Superman, olha aquele bilhete ali. Aí ele olha, nossa, mudei. É que eu acho que é legal porque é meio que, sabe, tipo, ele não tem mais armas. Então eu só tenho como dar uma frase que vai fazer ele olhar pra ele mesmo, assim. Mas eu acho legal ser simplista que, assim, o Super-Homem estava tão cego no objetivo dele que ele não percebeu que, de fato, ele estava se tornando um Brainiac. É claro que com objetivos diferentes, mas esse lance simplista eu achei legal. Tipo, poxa, é um papel e o Super-Homem... E aquele negócio, né? Uma coisa que eu nunca gostei em história em quadrinho é nível de inteligência. Ah, ele tem nível 14 de inteligência. Mas, enfim... E daí, aquele negócio, né? Ah, o Brainiac falando, tome cuidado, Super-Homem. Lex Luthor é um nível não sei quanto de inteligência e com uma frase ele pode fazer você cometer suicídio. Então foi porque ele nunca fez, né? Chegando agora à nossa terceira história, que é a menina dos meus olhos desse programa. Identidade Secreta, que é de janeiro de 2004, escrita pelo Kurt Busiek e desenhada pelo Stuart Immonen. A ideia para essa história, ela veio do Superboy primordial, né? O Superboy Prime, que hoje ele apareceu até que bastante aí nas sagas do Grant Morrison como grande vilão. E ele era uma versão alternativa do Superman, que veio de uma terra paralela em que os personagens da DC eram fictícios, eles existiam só no gibi, como a nossa, mas existia pelo menos um superpoderoso, que era esse Superboy primordial. Então a Identidade Secreta, ele parte dessa premissa e ele está ambientado num mundo como o nosso, que existe um Superman dos quadrinhos e por um acaso uma família que tem um sobrenome Kent resolve batizar o filho de Clark. E o menino é atormentado a vida inteira com memorabilia do personagem, tal, de uma forma que ele não aguenta mais. Ele não gosta. Ele não gosta, exatamente. E aí chega num ponto, né, da adolescência que ele se descobre com os poderes do Superman. E a partir daí a história se desenvolve, culminando até no fato dele usar um uniforme do Superman para praticar boas ações, né? É que isso é muito legal na história, né? Porque o jeito que ele usa isso, ele começa a se vestir de Superman, porque ninguém vai acreditar que é um cara que tá voando por aí é o Superman, assim. Então, ele usa o fato de todo mundo, tipo, o Superman apareceu voando, cara, cala a boca. É como aconteceria aqui, sabe? Tipo, o cara escolheu a roupa do Superman, sabe? Tem trademark, sei lá, cara. Não, e é legal que a própria arte... É engraçado que a arte aqui, ela tem um traço simples, né? Não é tipo Alex Ross, né? Cheio de detalhes, nuances. Não, é uma arte simples, só que eu acho muito bonita. Muito bonita. É lindona. E ele assim, manda muito. Você falou, né? O cara tá vestido de Super-Homem. E a fantasia é folgada, né? Porque o cara não é inchado. Então, é muito aquele negócio, assim, essa é uma história que você, acho que das histórias do Super-Homem, é a que eu mais consegui me identificar, assim, em termos pessoais, assim, porque é muito, se eu ganhar superpoder, talvez eu faria a mesma coisa que o cara, não tiraria nada. E assim, tem uns planos que eu acho tão bonitos, eu até, quando eu lembro do Superman Returns, do Bryan Singer, tem alguns planos que lembram muito alguns quadros dessa história, principalmente a parte da infância na fazenda, e os planos dele voando no céu, que ele voa e fica parado. Até mesmo o personagem, ele gosta de se isolar, ele tem a sua fortaleza da solidão, só que dentro da mente, né? Quando a gente coloca o Identidade Secreta assim, entre as grandes histórias do personagem, normalmente aparece algum crítico, né? Porque sempre tem o cara que fala, Superman, personagem não presta e não sei o que lá, né? Só lembrar que não existe personagem ruim, né? Existe roteirista ruim, né? Então, quando a gente fala de Identidade Secreta, e às vezes a gente passa essa história para algum eventual crítico, algum cara que torce o nariz para o personagem lê-la, o pessoal volta e fala, a história é da hora, só que não é uma história do Superman, é uma viagem em cima do Superman. Falei, cara, de boa, vamos desconstruir o negócio e vamos lembrar que é o seguinte, é um cara super poderoso.
É um cara que bota um colã azul, é um cara que voa, é um cara que pratica boas ações. E ele chama Clark Kent. É o Superman, cara, pronto. Entendeu? Então é justamente essa questão e é um treco realista, né? Tem o negócio do governo que persegue o cara e tal. Você se coloca no lugar do cara e você consegue comprar esse lance. Pô, o cara faz isso porque ele pode, porque ele tem superpoderes, então ele vai lá ajudar alguém. Ela é muito humana. Ela não é do Superman. Ela é a alma do Superman ali. Então ela é sobre um cara que é, tipo, ele tem os poderes do Superman, que não gostava, mas de repente na mesma situação, inspirado por aquilo, faz o bem, assim. Então ela pra mim, ela é muito do Kurt Busiek, porque ele é um escritor que eu gosto bastante. Eu não acompanho tanto, assim, mas eu gosto muito de Astro City, eu gosto muito de Marvels, e eu acho que ela é bem essa revista, porque ela tem essa coisa da DC, do Grant Morrison, de repente, o poder dos quadrinhos está entrando na história realista de quadrinhos. Então ela tem essa coisa de uma história dentro da história, que vai desses quadrinhos mais modernos, Grant Morrison e tal, que o Kurt Busiek tem um lado, assim, mas ele tem muito essa coisa do Marvels, que é, sabe, o olhar de um humano. Sim. Então é um olhar de um humano que de repente se vê nessa posição. Então ela tem um pouco da reverência, mas ela perde isso nas simplicidades, assim, sabe? Pô, quando ele conhece a Lois Lane, que ela não tem nada assim, a ver fisicamente com a Lois Lane, uma mulher diferente. Mas todo mundo, a gente vai te apresentar uma Lois Lane, e ele gosta dela, assim, então ele fica, nossa, o que está acontecendo, sabe? Eu jurei que isso nunca ia acontecer, sabe? Não, e assim, você falou da alma, né, do Super-Homem. E é fato, porque assim, o Super-Homem, ele é marcado, tem duas coisas que marcam ele, que é ele ser alienígena e ele ser o escoteiro que falam, né? E o pessoal lembra muito mais dele pela parte do escoteiro do que a parte do alienígena. E é o que a história pega, porque a única diferença com o Super-Homem em si mesmo é que ele não é alienígena. Mas acho que isso que é legal, porque tipo, como o Super-Homem, ele é essa ideia de aspiração, né? Você aspira a ser o Super-Homem. Pegando isso daí e colocando numa pessoa e não no alienígena, nessa história do Elseworld, eu acho que casa tão bem e dá um ar, como posso dizer, um ar não sofisticado, quer dizer, até também sofisticado, mas é uma das histórias mais aspiradoras do Super-Homem, que não é de fato o Super-Homem Kal-El. A identidade secreta é, não, tá, tirando aquele primeiro mês você vai zoar, e depois? E quando você olhar para as grandes responsabilidades, sabe? E ela pega e fala, não, o ser humano é capaz, assim. Então ela não é, sabe, esse cara inspirado por aquilo fez isso, assim. Eu acho que para todo o pessoal que fala, mas falta motivação num personagem assim, cara. Eu acho que um exemplo perfeito é você pensar o seguinte, cara, se você vai trabalhar, vamos supor, se você tá, ou vai atravessar a rua, não sei, você tá ali na rua, puto da vida um dia, e aí tem uma criança ali ali que você vê que ela não tá na calçada, tá um pouquinho para lá da rua. Cara, se você tá muito puto da vida e vem um carro, se você não pegar e não puxar essa criança, que você, teoricamente, você só precisa esticar o braço e tirar aquela criança de lá. Se você não fizer isso e ela se machucar, qualquer ser humano normal vai se sentir muito mal por causa disso. Agora imagina se você pudesse fazer muito mais do que isso, entendeu? Eu acho que isso é motivação suficiente, cara. Eu vi uma vez o Greg Rucka, que é um escritor de quadrinhos moderno, hoje em dia, bom escritor, e ele foi com o filho ver o filme do Capitão América, assim, aí o pessoal falava, o Capitão América é um herói sem motivação, sabe, porque ele já é bom. Aí você fala, pô, cara, para um cara que tem poderes, ser bom o tempo todo é muito mais difícil do que um cara que, por exemplo, o Batman, sabe? É um cara traumatizado, tal, que quer uma espécie de vingança ou ele quer proteger a cidade porque ele sofreu um trauma. Esse cara não tem o trauma, ele quer fazer o bem porque ele quer ser um bom homem. Ser um bom homem é difícil, assim. Então eu acho que o Superman, o do Identidade Secreta, ele trabalha muito isso, assim. Seja uma boa pessoa, assim, sabe? Então é isso, pessoal. Essas foram as 3 histórias do Superman que a gente escolheu por hoje. Eu tenho absoluta certeza que você sentiu falta de várias aqui que a gente poderia ter falado.
Só que nós não falamos, por exemplo, do o que aconteceu com o Homem de Aço, ou Para o Homem que Tem Tudo, ou Superman All-Star, porque a gente pretende fazer um programa especial sobre o Superman do Alan Moore, assim como a gente também pretende fazer no futuro um especial sobre o grande desastre do Superman. Se você gostou, dá um joinha aí no nosso vídeo, curta, compartilhe, comente e tal, deixa aí sua opinião. Se você não quiser deixar seu comentário visível aí, vocês podem mandar um e-mail pro natela@formigaelétrica.com.br, conforme está aparecendo aí na tela. Na descrição do vídeo aí você encontra link para o nosso site, formigaelétrica.com.br, encontra link para o Facebook, para o Twitter, para o Google+, e é isso. Aqui do meu lado, Gustavo Clive, Gabriel Marzinotto, e é isso aí. Ajudar a fome no mundo, né? Ele tem Ajudar não, combater. Né? Combater, ajudar. Mas a gente não lê gibi só porque a gente quer ver coisa bonita, né? Porque se fosse pra isso eu olhava no espelho, né? Tá certo? Eu vou botar um insert da cena do Seu Madruga morrendo, que ele olha no espelho e parece que Essa que é a questão. É a mesma coisa. É a mesma coisa no final bonito, do. É muito grande. Muito, né, cara? Isso foi. A única diferença é que o cara não é muito fã porque ele foi bulinado por causa disso a vida inteira, né? Só que. Oi? Ele sofreu bullying. Bullying, nossa! Ainda bem que você sabe. Puxa, tá.